Olá, salve! Convocada a seleção brasileira para os 2 primeiros jogos do ano pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina. O time que está na moda no momento cede maior número de jogadores. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. Futebol é momento. Essa frase está sempre viva na memória do torcedor e vale para qualquer momento do futebol quando se trata de convocação de seleção brasileira. Precisam ser convocados os jogadores em melhor estado naquele momento da convocação. Final do ano passado, 2024, quem estava em evidência era o time do Botafogo, ganhando torneios, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o Botafogo cedia sempre o maior número de jogadores para a seleção brasileira. Cedeu o Luiz Henrique, cedeu o Igor Jesus, que ninguém falava para a seleção brasileira sobre a sua convocação, Alex Telles, além de servir outros jogadores para outras seleções, como Almada para a Argentina, Bastos para a seleção de Angola e Savarino para a Venezuela. Hoje, o time da moda é o Flamengo. É quem está jogando o melhor futebol, que tem jogadores tecnicamente de melhor qualidade e condição física para servir a seleção brasileira. E o Flamengo é a base dessa seleção. Não a base do time que vai começar jogando, mas é quem cede o maior número de jogadores, 4 jogadores de uma defesa praticamente inteira. O lateral direito Wesley, convocado pela primeira vez, Danilo, que é o jogador da confiança do técnico Dorival Júnior, é o capitão da seleção, Léo Ortiz. 3 homens de defesa, e mais o Gerson, que anda jogando muito. E o Flamengo ainda vai ceder mais 4 jogadores para outras seleções. Para o Uruguai, De La Cruz, Arrascaeta e Varela. E para a seleção do Chile, vai ceder o jogador Pulgar. Enfim, para a seleção brasileira, time convocado, Dorival Júnior já tem uma espinha dorsal, mas aparecem outros jogadores que também estão vivendo o melhor momento. Endrick, por exemplo, não foi lembrado, foi esquecido para um próximo momento, para um futuro, é um jogador ainda em produção, em formação. O jogador Lucas Paquetá vive 2 dilemas. Primeiro, 2 contusões seguidas. Nesse momento, ele não tem condição física de jogar. E, além disso, responde a um processo complicado. Vai ser julgado, ao que tudo indica, ainda nesse mês de março, na Inglaterra, e a Federação Inglesa pede suspensão perpétua, definitiva para ele, por envolvimento, suposto envolvimento em casas de aposta. Enfim, vive uma situação que realmente não pode dar a ele a tranquilidade de executar o seu melhor futebol. E o Botafogo, Luiz Henrique foi embora, optou por jogar na Rússia, lá não está tendo campeonato em andamento, e o jogador perdeu a condição de jogo. Igor Jesus foi esquecido, o técnico mais ou menos explicou por quê, fez uma convocação sem jogadores de referência, tanto o Endrick quanto o Igor Jesus perderam a oportunidade, porque ele quer uma seleção. Contra seleções mais técnicas, como a Colômbia e a Argentina, ele quer um time com movimentação constante no meio-campo e ataque, sem jogadores posicionados em seus respectivos lugares, jogador de ponta direita, jogador de centroavante. O que o técnico vai querer é uma movimentação constante. E ele terá para isso 4 jogadores para executar a função. E um deles é o Neymar. Neymar está de volta 1 ano e 5 meses depois da última vez em que esteve servindo a seleção brasileira. Passou por problemas de contusão, a transferência para a Arábia Saudita, a volta agora para o Brasil e, finalmente, o reencontro com o futebol. Voltou a jogar, ainda longe da sua, digamos, melhor condição física e técnica, mas é o Neymar. Jogador respeitado, jogador que transmite confiança aos companheiros e um jogador que conhece tudo de futebol. O Neymar jogando a 70% da sua capacidade, vai ser melhor do que a grande maioria dos outros jogadores que estejam à disposição de qualquer time. Vem o Neymar ao lado de Vinícius Júnior, de Rodrigo, de Rafinha, são jogadores de absoluta capacidade técnica e individual, e eles se entendendo ali no modelo de jogo que o Dorival quer implementar, falta pouco tempo, tem pouco tempo para
transmitir aos jogadores a sua ideia, mas é um time de futebol absolutamente técnico. Tomara que dê muito certo já nos jogos contra a Colômbia e a Argentina. A partida contra a Colômbia será no dia 20 de março e contra a Argentina lá na Argentina, contra a Colômbia em Brasília, contra a Argentina lá no Monumental de Núñez. O Brasil vai tentar melhorar sua posição na tabela. O quinto lugar não é lugar para a seleção brasileira ocupar numa eliminatória de Copa do Mundo Sul-Americana. Precisa dar uma recuperada urgente e terminar essa fase em segundo ou pelo menos em terceiro lugar e não em quinto como está. Então, eu imagino que o técnico tenha como sua equipe principal Alisson, que fez um grande jogo recentemente contra o Paris Saint-Germain, Danilo ou Wesley, convocado pela primeira vez. O Wesley é o jogador lateral direito que mais se destaca hoje na posição no futebol brasileiro. E o Danilo é aquela improvisação que o técnico gosta de fazer. Ele é meio zagueiro, meio lateral. Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois zagueiros, Arana é o seu lateral esquerdo, o meio de campo. Eu imagino que contra a Colômbia deva ser uma coisa e contra a Argentina outra. Contra a Colômbia ele pode jogar com Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. E no ataque com Rodrigo, Neymar e Vini Júnior. Talvez contra a Argentina deva usar André ou Joelinton como jogadores de mais pegada, de mais marcação no meio-campo, porque a Argentina é um time mais técnico e vai jogar em casa. O Brasil não vai poder se expor abertamente para enfrentar a Argentina lá nos domínios dos gringos, lá no domínio argentino. Então, são essas as novidades. 4 jogadores do Flamengo convocados: Gerson, Danilo, Léo Ortiz e Wesley. Flamengo é o time que mais cede jogadores à seleção neste momento em que o Flamengo vive um grande momento, né? Vive uma grande fase tecnicamente, e a seleção brasileira, sem um centroavante de ofício, não foram convocados Igor Jesus e Endrick e Neymar, a grande notícia da volta do craque brasileiro para defender a seleção. Muito provavelmente para ser até o capitão do time, se o Dorival optar pelo Neymar começar jogando. Aquele recado então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!